Prontinho, né? Já estamos gravando. Então, aqui a gente vai começar aqui nosso primeiro encontro da mentoria, mais para apresentação, explicação aqui de como vai ser, de como é que eu trabalho, aqui o lance da nossa mentoria de questões, entendeu? Então, aqui, pelo que eu coloquei para vocês aí, que eu acho que está aparecendo na tela, né? Nem perguntei se estava aparecendo, mas eu acho que está aparecendo. Aqui esse título aqui, né? O fim do videoaulismo, como passar no OAB operando a prova, ou seja, trabalhando com questões. Aí eu coloquei aqui nessa estratégia 3x7. Isso aqui foi um novo padrão que eu incluí na mentoria. Não era assim, mas aí eu fui melhorando aqui as coisas para evitar uma certa fadiga que dá na gente, né? Quando a gente fica estudando só uma coisa ali no mesmo dia, dá uma fadiga mental. Então eu mudei algumas coisas aqui na mentoria. Vim fazendo essa alteração nas duas últimas, aí agora vou fixar, né? Fixar esse padrão, beleza? Que é essa estratégia 3x7. Como é que funciona essa estratégia 3x7? Em relação aos temas, né, que a gente vai trabalhar em cada encontro. Aqui nessa mentoria de questões, a gente trabalha com o estudo reverso. Como é esse estudo reverso, professor? Esse estudo reverso, a gente aprende a teoria praticando com as questões. Então, tem gente que me procura perguntando, mas o que é videoaula? Eu disse, não, não é videoaula no padrão que vocês têm na cabeça de vídeo, entendeu? Não, não é. É uma gravação? É, mas é uma aula prática explicando as questões da prova. Só que explicando de uma forma mais objetiva possível, sem muita enrolação. Porque, às vezes, mesmo a gente, mesmo pegando um curso tradicional, mas no curso tradicional tem a parte de resolução de questões. Ainda assim, observando isso, eu já observei, né? Que tem explicações que faz um rodeio muito grande para explicar uma questão. Aí, nesse rodeio muito grande, às vezes é mais o professor querendo mostrar o ego dele de que ele sabe muito. Aí fala, e não sei o quê, jurisprudência do STF, do STJ, e súmula tal, e etc. E fala, 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 sendo que ele poderia explicar a questão ali em 2 minutos. Olha, meu filho, é bem aqui que está o gatilho da questão, é bem aqui que a FGV coloca uma casca de banana para tu errar, para tu te confundir e tal, te induzir ao erro e tu errar. Enxergou isso aqui? Pronto, tu vai chegar no gabarito, mesmo sem tu ter o conhecimento aprofundado daquele assunto. Então, a mentoria comigo é mais assim, mais direta, porque não dá para eu ficar ali enrolando, enrolando, tentando botar um monte de teoria na cabeça de vocês. Não tem como, entendeu? Por isso que às vezes eu falo, o aluno não teve 5 anos, ou o aluno teve 5 anos fazendo o curso, ele não aprendeu aquela teoria todinha, como é que ele vai querer aprender isso comigo? Em 3 meses, se eu ficar ali só enrolando, enrolando. Não, então aqui eu dou um jeito de tu aprender a base daquilo ali de forma rápida, entendeu? Então vocês vão perceber isso quando a gente for estudar ali a parte de, vamos supor, tipicidade, lá no direito penal. Eu vou mostrar, só as questões, eles gostam de trabalhar com esses temas bem aqui que causam confusão. Vamos supor, sobre o que é diferenciar tentativa de desistência voluntária, de arrependimento eficaz. A FGV gosta disso aqui. Aí tem muita gente que não entende o raciocínio e acaba errando questões. Então, eu não preciso passar um monte de teoria para vocês aprenderem a diferenciar tentativa de desistência voluntária, de arrependimento posterior e tal, etc. Não, eu mostro nas questões, pessoal, questão tal, pega essa questão, grava o caso hipotético. Esse caso hipotético, ele pode reaparecer em outras provas. Aí tu vai só lembrar da base dele. Isso aqui com certeza está tratando de desistência voluntária. É a mesma história da questão de 2023, aí está caindo aqui, ó, 2026. É assim que funciona. Aí tu grava o caso hipotético, a solução dele, aprender o conteúdo necessário para acertar próximas questões do OAB sobre aquele tema. Entendeu? Então é assim que a gente vai trabalhar. Não é negócio de entregar aqui para vocês um monte de vídeo aula, né? Tá aqui, ó, 100 videoaulas de direito constitucional, mais 100 videoaulas de direito penal, mais 100 de direito do trabalho. Não, não é assim, não. A gente vai trabalhando os principais temas das principais matérias.
Aí essa divisão aqui, né, do 3 por 7, é tipo assim, na data X, vamos supor, eu já fiz um cronograma prévio, né, de janeiro, fiz lá o cronograma de janeiro. Aquele cronograma de janeiro, ele é mais ali para adaptação, entendeu? É mais para adaptação, para vocês irem se organizando até para dar conta do que vai ser feito lá em fevereiro, março e abril, entendeu? Fevereiro, março e abril. E quando chegar no mês de abril, é o mês mais puxado para vocês. Porque vocês vão ter o que fazer todos os dias da semana. Eu não vou ficar fazendo encontro com vocês todo dia. Não tem como. Eu tenho que ter, vocês têm que ter os dias onde vocês vão sentar para fazer revisões ou sentar para fazer simulado. Isso está tudo organizado, está tudo especificado nos próximos cronogramas. Então, para cada encontro que a gente for fazer, vamos supor isso agora, né? Que vai ser dia 19. Vão ser 3 gravações. Vamos supor, eu começo 8 horas, né? Aí faço ali 30, 40 minutos explicando 7 questões de determinado tema. Encerrei, pulo para o segundo. Encerrei o segundo, pulo para o terceiro. Então, a gente vai ter ali, ó, 3 gravações de resolução de questões. E o interessante é que elas ficam curtas, porque vamos supor que vocês não conseguiram participar ali online. Ah, professor, eu não consigo ficar de 8 horas até 10 horas, não. Tem como assistir um outro horário? Tem. Tu não consegue ficar ali 2 horas seguidas estudando, então tu assiste as gravações intercaladas. Tu só tem que te organizar. Você só precisa se organizar para dar conta, entendeu? Porque por mais que a gente fale assim, ah, é só 30 minutos aqui, dá, eu consigo ficar 30 minutos assistindo essa explicação dessas 7 questões. Por mais que seja só 30 minutos, às vezes a gente tem uma preguiça do cão, que eu não sei de onde é que sai essa preguiça, que pula na costa da pessoa que ela não consegue. Por mais que seja algo ali que parece assim, ser rápido, né? Meia hora. Mas quando é meia hora para estudar, meu filho, é uma eternidade. Entendeu? Para assistir uma novela mexicana, uma tarde pareceu uma horinha. Agora, para estudar meia hora de questões, é uma preguiça do cão que dá. E quando eu digo isso, eu estou falando de mim também, que eu também tenho essa preguiça, né? Eu não sou diferente, não. Eu também tenho essa preguiça. Mas tem que se organizar para vencer ela, entendeu? Então, vocês conseguem criar o hábito. O interessante da mentoria é que ela tem esse hábito, né? A gente cria esse hábito. Eu não só entrego e vocês se viram. Não, a gente cria um hábito, uma rotina, entendeu? Então, vocês criam uma rotina junto comigo. Lá no final da mentoria, eu vou estar cansado, igual vocês. Vocês vão estar com a cabeça cheia, eu vou estar do mesmo jeito, porque eu vou estar acompanhando, entendeu? Eu vou estar acompanhando vocês. Além de estar ali, eu ainda fico disponível para estar tirando ali pequenas dúvidas pelo WhatsApp. Só não me liga, né? Me liga, eu não atendo. Mas se estiver com uma dúvida, estou estudando, estou com uma dúvida, vou perguntar para o professor. Manda lá tranquilamente, entendeu? Que eu respondo, né? Eu ajudo a sanar a dúvida. Então, ainda tem isso, né? O aluno consegue ter um contato extra ali comigo. Ele só não pode abusar muito, né? Da minha bondade. Mas tudo ali na dosagem certa dá para a gente se entender, entendeu? Então, o que mais? Já falei aqui, né, como é que funciona esse lance das três matérias por encontros, por dia, né, marcado lá no nosso cronograma. Eu já mandei para vocês esse primeiro cronograma, né, então ele já está aqui, ó. O que que eu recomendo com os cronogramas? Pega o cronograma, imprime e cola na parede, entendeu? Porque aí vocês vão conseguir ter um controle. Rapaz, será que eu assisti a aula tal? Ah, assisti, então tu marca, ó. Marca aqui para tu ter o controle do que tu tá fazendo, entendeu? Então, imprima o cronograma e cola lá para vocês irem marcando, para ir acompanhando as próprias metas. Isso é muito interessante, né? Isso mostra a disciplina do aluno. Vocês têm que ter disciplina. É 3 meses aqui, uns pedaços, para vocês se organizarem para ter disciplina. E aprender muita coisa que era para terem aprendido em 5 anos que não aprenderam, vão ter que se virar para aprender aqui, entendeu? E vão aprender. Então, tá aqui, ó. Aí, segunda-feira, a gente vai começar. Por que que eu alterei aqui, né?
Eu peguei e falei assim, vou começar dia 15, mas dia 15 é só apresentação. Aí eu peguei e disse, não, eu vou organizar aqui o mês de janeiro para esperar o pessoal da última prova. Então eu coloquei, é dia 19, né, que vai sair. Eu disse, não, dia 19 eu já começo explicando questões com o pessoal, tudo certinho. Então a gente já começa, ó. Segunda-feira a gente vai ter o quê? 3 horários, ó, tá aqui, ó. Ética, constitucional e ética de novo, entendeu? Isso aqui está tudo dividido dentro de um padrão, não está aleatório. A gente vai trabalhar em cima de questões que são ali a parte mais pesada, né, da prova, que entra constitucional, ética, civil. A gente vai trabalhar muito essa parte, né, que é o núcleo grosso da prova. A gente vai trabalhar isso. Vai trabalhar as complementares e as matérias satélites. Essas matérias satélites é como se fossem aquelas matérias de duas questões, que às vezes a gente ignora e acaba não passando por ter ignorado elas. A gente vai trabalhar elas, todas nunca, não tem como. As mais básicas, entendeu? As mais básicas, vamos supor, duas questões de direito ambiental, que a gente deixa de acertar na prova, pode custar a tua aprovação. Então, a gente vai estar distribuído, não aqui no começo, né? Mas tem, dentro do cronograma, tem certinho lá os dias para a gente trabalhar consumidor, para trabalhar direitos humanos, para trabalhar ambiental, para trabalhar ECA, entendeu? São as matérias satélites fáceis da gente dominar, por quê? Porque elas têm correlação com matérias de base, tipo ambiental, direitos humanos, tem correlação direta com quem? Direito constitucional, entendeu? Então, por isso que elas foram escolhidas ali a dedo, para poder fazer parte aqui do nosso estudo, tá entendendo? Tirei filosofia. Filosofia antes eu colocava, mas aí eu percebi que filosofia é um negócio difícil para muita gente, porque eu acabava medindo a régua pelo que eu achava. Eu acho muito simples, né? Entender ali a malícia das questões de filosofia. Mas uma coisa era eu, então, assim, não, vou mudar isso aqui, eu vou tirar esse negócio, porque o pessoal não consegue entender. Então, tirei. Coloquei o que é mais fácil, né? Consumidor é mais tranquilo da gente aprender, consumidor, ambiental, direitos humanos, entendeu? Questões de ética, é muito tranquilo. Todas têm uma base ali que dá para direcionar e chegar na resposta, beleza? Aí a gente vai ter ética constitucional, né? Aí na terça-feira vamos trabalhar aqui administrativo, civil, constitucional novamente, beleza? Aí dentro desses assuntos, tem os assuntos que são fáceis, por mais que muita gente, vamos supor, tem muita gente que não gosta de direito administrativo. Direito administrativo não é bicho de sete cabeças. Tem alguns assuntos difíceis? Tem, mas tem muita coisa fácil que é rápido de vocês aprenderem. Vamos supor, esse assunto aqui de agentes públicos é um negócio fácil de aprender, entendeu? Já esse aqui de direito constitucional sobre competências, ele é um pouco mais complicado, porque ele exige uma decoreba, uma memorização, entendeu? Então, a gente vai ver aqui, né? Eu vou explicando para vocês, ó, esse assunto aqui ele cai muito, mas ele é um pouco mais difícil. Ah, esse aqui cai muito, mas ele é bem mais fácil. Então, a gente pega e trabalha bem em cima dele. Vamos supor, esse aqui de penal, ó, dosimetria da pena é difícil. Já a parte de regimes é bem mais tranquilo, né? A parte de regime aberto, semiaberto, paraná fechado, é bem mais fácil, beleza? Ética, honorários, é tranquilo. Incompatibilidades, impedimentos, pode gerar confusão, porque aí o aluno vai ter que decorar quando que diferenciar uma incompatibilidade de um impedimento. Diferenciou esse primeiro ponto, aí depois tu vai ter que memorizar as hipóteses de incompatibilidade e de impedimento. Aí tudo vai exigir ali uma certa memorização, entendeu? Então, assim funciona. A gente memoriza algumas coisas principais para poder ter firmeza na base, que é para quando pegar uma questão aparentemente difícil, é tu, epa, essa questão aqui está querendo só me botar medo, porque aquele assunto X que eu estudei, memorizado aqui a base dele, eu consigo matar essa questão. E eu vi muito isso nas questões da última prova. Eu vi muito isso. Eu vi questões assim que elas traziam um caso hipotético aparentemente difícil, com algumas coisas diferentes, mas que no fundo tratava de assuntos
fáceis. Aí disse, eu analisando as questões, eu disse, então tá explicado. Isso aqui, com certeza, mexeu com o psicológico dos alunos, e mesmo eles sabendo a base, ficaram com medo do próprio texto dos enunciados e acabaram fazendo confusão nas alternativas. E eu vi muito isso em questões. Vi em questão de constitucional, coisas fáceis, mas, porém, fazendo ali, criando ali um certo medo no aluno, beleza? Vi umas questões também com umas perguntas muito simples, mas que vi muita gente errando. Vamos supor uma lá de civil? Não, de processo civil, sobre publicação da lei. A lei, quando ela é publicada, ela tem lá, vem dizendo se ela vai entrar em vigência logo de imediato, ou se ela vai ter um prazo para poder entrar em vigência. Só que, estudando o básico sobre a lei, Bia, a gente aprende que quando a lei silencia, ela tem um prazo padrão para entrar em vigência, que é 45 dias. Eu vi essa questão lá, eu disse, essa questão aqui é muito simples, muito decorebinha, decoreba básica. Mas, assim, com certeza, muita gente não sabia dessa decoreba básica, entendeu? Mas aí a gente vai ter que trabalhar isso, né? Memorização, repetição, até exaustão. É assim que funciona, não tem para onde correr, não. Beleza? Então, tá aqui, ó, direito do trabalho, tributário, a gente estuda, eu coloco tributário na nossa grade, entendeu? Até porque tem assuntos de tributário muito fáceis. Esse aqui eu acho um assunto fácil, que é limitações ao poder de tributar. É um negócio fácil, eles gostam muito ali sobre imunidades dos templos religiosos, imunidades de livros, e-books, é um negócio muito rápido de aprender, né? Muito, muito tranquilo de aprender. Beleza? Então, esse aqui é o nosso primeiro cronograma prévio, só de adaptação de janeiro. Que a gente vai ter aqui uma média de 126 questões. 126 questões. Finalizei o cronograma. Professor, finalizei. Eu fiz todas as questões, tudo certinho e etc. O que eu faço agora? Finalizou, meu filho? Pega aquelas 126 questões, senta, pega o PDF delas e tenta responder para ver se tu memorizou. Entendeu? Vocês precisam fazer esse exercício de reflexão, do conteúdo, entendeu? Para provas de OAB, assim como provas de concurso, é assim que funciona. A gente faz as questões, depois analisa os erros, as que a gente errou. Depois de 2 dias, a gente refaz todas elas para ver se tu vai conseguir acertar aquelas que tu errou, depois de ter corrigido. É um negócio difícil de fazer porque exige tempo e dedicação. E tem muito aluno que não faz, porque a preguiça ganha. A preguiça, ela acaba ganhando o aluno. Então, vocês têm que, desde hoje, né, escolher, assim, botar na cabeça de vocês que vocês querem passar nessa prova, mas que para passar nessa prova, vocês precisam se dedicar de verdade. Entendeu? Beleza? Então, aqui a gente não vai ter esse negócio de 500 horas de vídeo aula só de teoria, não sei quantos 200 páginas só de direito civil para vocês ficarem lendo. Não, não vai ter. O cérebro de vocês não aguenta isso, não. Não aguenta. Pode até aguentar, assim. Tu acha que está entendendo alguma coisa. Assistir 4 horas de teoria ali. Tu acha que tu está aprendendo. No final da história, tu vai fazer uma confusão terrível. Então, aqui não, já que a gente trabalha, vai trabalhar com essa engenharia reversa. Entendeu? Beleza? E dentro disso eu vou explicar muita coisa para vocês, muito macete, mostrar ali as pegadinhas da FGV, entender ali como é que se usa a questão da própria língua portuguesa. Vocês vão aprender muita coisa, entender o significado de algumas palavras ali que podem te levar para uma armadilha dentro dos enunciados, porque tem tudo isso, tem toda essa questão da língua portuguesa, da dificuldade que os alunos têm de compreender, de interpretar um texto. Isso é uma deficiência geral de todos os estudantes, né, de universidades, faculdades e tal, e etc. É uma dificuldade geral, não é só da galera do direito. Então, isso tudo faz os alunos reprovarem. Mas não era para ser essa prova é difícil, eu li e não entendi. Justamente, é uma deficiência que a população em geral, pronto, inclui logo o Brasil todinho, que a população em geral tem de compreender e entender um texto.
É por isso que a prova é desse jeito. Ela é baseada em casos hipotéticos, porque ela vai testar o teu nível de compreensão e interpretação. Porque se tu é um cara ruim na tua própria língua, tu não vai entender o significado. Se tu não entender o significado de uma palavra dentro do caso hipotético, já era. Como é que tu vai conseguir compreender o texto se tu não sabe o significado de uma palavra X que apareceu lá? Aí já era, tu não vai saber. Diz, rapaz, eu não sei o significado dessa palavra. Não vou conseguir acertar essa questão de jeito nenhum. Então, isso tudo faz parte da estratégia da FGV, de reprovação. Ela sabe que muitos alunos não conseguem compreender e interpretar um texto, então ela cai matando nos casos hipotéticos, entendeu? Outra coisa, eu vou botar umas questões aqui, né, só para a gente dar uma analisada rápida. Outra coisa, sobre as questões, como é que funciona? Eu libero as questões previamente para vocês. Vamos supor bem aqui, ó. Essas questões aqui do dia de 19. Eu vou liberar as 21 questões previamente, entendeu? Junto do PDF das questões, só que eu libero separado, entendeu? Separado, né? Cada um no seu quadrado. Vamos supor, essas 7 questões aqui de ética, elas vão vir lá, né? Sem gabarito, sem resposta, sem nada, porque vocês vão ter que responder sozinhos. Só que antes eu coloco os artigos de base, ou seja, os artigos que foram usados para fundamentar as questões. E eu coloco um resumo prévio do assunto. É um resumo estratégico, é resumo mesmo, entendeu? Aí o que que vocês fazem? Dá uma lida lá no resumo estratégico. Se tiver tempo disponível, pega o Vadmecum e vai ler os artigos que estão lá em destaque. Entendeu? Se tiver tempo, eu sei que nem todo mundo tem esse tempo. Isso aqui é um negócio que tu tem tempo, então tu faz lá certinho. Faz a leitura prévia dos artigos, depois vai tentar responder as questões. Entendeu? É assim que eu faço. Quando for à noite, eu vou fazer as explicações dessas questões. Aí tu acompanha para ver o que que tu acertou, o que que tu errou. Entendeu? Finalizei, pronto, finalizei. Lá no Drive, vou liberar isso aí tudo para vocês. Aí lá no Drive, que é uma pasta online que vocês vão conseguir acessar, aí lá vai ter essas questões com os comentários, entendeu? Então, como é que funciona? Você tenta responder as questões sozinho, à noite acompanha a minha explicação, entendeu? Aí, se tu quiser reforçar, aí tu vai lá no PDF comentado e dá uma lida novamente, nas questões e nos comentários, entendeu? Então, é assim que vai funcionar. Aí, ao longo da mentoria, esse material ele vai se acumulando, ele vai se acumulando. Aí, cada vez que tu quiser reforçar um assunto, eu estou ruim de ética, eu vou lá no Drive, vai lá no Drive. Ou tu pega as questões e responde, ou tu vai assistir alguma gravação, entendeu? Para relembrar alguma coisa, tal, etc. É assim que funciona. Então, não é igual um cursinho tradicional, né? Que o aluno compra e já está tudo lá. E ele que se vira para assistir. Não, aqui eu vou construindo o material junto com vocês, entendeu? Até mesmo porque eu vou fazendo revisões, atualizações, então eu vou fazendo tudo novamente, beleza? É assim que funciona. Vocês vão ter o acesso às questões previamente para tentar responder sozinho e fazer aquele estudo, né? Aquele estudo só do aluno. À noite me acompanha. Ah, não consegue me acompanhar à noite? Então tu marca um horário ali na tua agenda para tu assistir. Senão eu tenho que assistir a gravação para poder dar certo. Entendeu? Beleza? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tá todo mundo aí entendendo? Quiser coisa, Tranquilo, professor. Oi? Foi Camille que falou? Oi. Adriel, Cauã, tem alguma dúvida aí, Cauã? Deixa eu ver quem mais quer. Jaciara, Rogerson. Nenhuma dúvida, tudo certo, professor. Parece que está todo mundo aqui
Adson, está todo mundo aqui ciente, né, de como é que vai funcionar. Mas qualquer outras dúvidas, vocês podem me perguntar, né, diretamente ali no... Me chama lá pelo WhatsApp, beleza? Então tá aqui. Os próximos cronogramas já estão, eu já organizei já. Só que depois eu libero para vocês, entendeu? O de fevereiro já está organizado. Como é que ficou no carnaval? No carnaval eu... É, 17, né? 17, 16. 17 é terça-feira. Aí parece que lá no cronograma eu coloquei 16 e 17 sem aula, porque tem a terça de carnaval, então um dia antes do carnaval eu cancelei, né, do nosso cronograma. Mas a partir da quarta-feira de cinza já está na nossa programação, entendeu? Se preocupe que vai estar lá tudo organizado. Aí outra coisa, os dias de aulas, né? Esse mês de janeiro a gente vai aqui de segunda, terça e quarta. Só que os outros meses eu vou aumentando. Ah, professor, e nos dias que não tem encontro, eu fico fazendo o quê? Assistindo novela, séries? Não, meu filho, tá lá no cronograma o que tu tem que fazer. Ou fazer leitura de lei seca, ou revisar o que tu estudou. Porque os PDFs com os resumos estratégicos vão estar lá no Drive. Então, tu pega e vai revisar. Ah, estudei constitucional, civil e trabalho. Então, eu vou sentar aqui na minha sexta-feira e vou revisar esse material, entendeu? E no domingo? No domingo eu coloco o dia de fazer simulado. Como assim, professor? Esse simulado? Simples assim. Vai lá no site da FGV, se não quiser, eu baixo as provas lá e boto lá no Drive. Mas lá no site da FGV tem todas as provas. Então, vocês pegam lá e imprimem. Quem tiver onde imprimir de graça, né, sem gastar, imprime logo mais 10. Mas aí vocês vão tentar, no domingo, sentar e fazer um, responder uma prova. Entendeu? Ah, vocês pensam que é fácil? Não é fácil, não. Vocês pensam que é fácil sentar num domingo para simular um dia de prova? Não é fácil. São poucos alunos que fazem isso. Entendeu? Mas eu coloco lá no cronograma. Só que eu sei que são poucos alunos que sentam para fazer isso. Ah, professor, só posso fazer se for no domingo? Não. Se tu quer fazer num sábado, faz. O importante é, pelo menos uma vez na semana, tu tentar responder uma prova. É uma prova passada da OAB. Sozinho, senta tu lá e vai respondendo ela. Entendeu? Mas não é fácil, não. Eu sei que não é fácil, não. Seguir as metas do cronograma é difícil, mas eu garanto que o aluno aprende muito, 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 muito mesmo. Aprende demais fazendo isso, porque é um exercício de repetição. Entendeu? É esse exercício de repetição até a exaustão que vai fazer vocês dominarem o padrão da prova. Entendeu? Então, aqui para encerrar, né, para a gente encerrar, qualquer outra coisa que vocês perguntam depois, eu coloquei aqui umas questões, eu acho que 4 questões aqui, só para a gente dar uma analisada rápida, para vocês observarem aqui como é que funciona, né? A questão de raciocínio das questões, a aplicação de alguns macetes, algumas técnicas que eu vou ensinar isso aqui ao longo da mentoria, eu vou ensinar um monte de coisa aqui que vocês vão aprender. A cada assunto que a gente for trabalhando, a cada questão que a gente for trabalhando, vai ter uma coisinha interessante que eu vou falar para vocês, beleza? Então, vamos aqui dar uma analisada em umas questões. Essa aqui é da prova anterior, da prova passada, exame 45. As questões de ética do exame 45, eu achei elas bem fáceis, entendeu? Eu achei elas bem tranquilas. Eu acho que o pessoal que estava aqui na mentoria conseguiu, da turma passada, conseguiu se sair bem em ética. Então, bora lá. Só dar uma analisada aqui na questão de ética para vocês entenderem aqui alguns raciocínios. Isso aqui foi da última prova, presta atenção. Ó, durante muitos anos, Pedro, na condição de advogado, em diversas causas. Então, eu tenho aqui, né, o João, que é o advogado do Pedro. Recentemente, após encerrado todos os vínculos contratuais existentes entre si, Pedro passou a ser investigado pelo suposto cometimento de ilícitos tributários. Presta atenção. Tem aqui João, tem o Pedro, aí agora eu tenho o Pedro, que está sendo investigado por conta de ilícitos tributários, ou seja, deixou de pagar imposto e tal, etc. Observem
o lance da questão. Essa questão, ela envolve, sabe o quê? É uma coisa muito fácil, muito simples. Ela envolve sigilo profissional. Isso aqui é uma questão repetida, envolvendo sigilo profissional. Ou seja, o cara já foi teu cliente, aí tu tem que bota na cabeça e nunca mais esquece. O Pedro foi cliente do João? Foi. O Pedro, como cliente, confiou certas informações a João, o advogado. Certo. O sigilo, ele permanece, mesmo depois que tu não é mais advogado do Pedro. Então, é só isso. A questão envolve só isso. Só isso. Envolvendo limite do sigilo profissional. Enquanto meu cliente, tu vai manter o sigilo, tu advogado, mesmo sendo ex-cliente, tu vai continuar mantendo o sigilo. É só isso. Ah, professor, eu errei essa questão. É só isso a questão. É tu saber que tu vai manter o sigilo daquele teu cliente. Mesmo não sendo mais cliente atual, mas tu vai manter o sigilo. É só isso. Sobre esse contexto, de acordo com o Estatuto e com o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, a assinala afirmativa correta. Aí outra coisa, né? Entra o português bem aqui, ó, quando ele fala, recentemente, após encerrado todos os vínculos contratuais existentes entre si, ó. O que que ele está falando bem aqui? Ele está falando que não tem mais aquela relação advogado-cliente, acabou. Ele é um ex-cliente. É bem que o ponto, né, do português, é ex-cliente, mas ainda assim eu vou manter o sigilo em relação a ele. Então vamos lá. Letra A. João não poderá ser obrigado a depor como testemunha no curso de eventual processo judicial em face de Pedro, ainda que este expressamente o autorize ou solicite o depoimento do ex-advogado. Esse aqui é o gabarito. Ou seja, o sigilo permanece e tu não é obrigado a quebrar o sigilo, porque o sigilo é uma questão de ordem pública, não é apenas um direito do cliente, entendeu? Por isso que prevalece. Então, tu pode muito bem negar e não vai ter nenhum tipo de sanção em relação ao advogado por ter negado, né? Falar alguma coisa sobre um ex-cliente teu, tal, etc. Gabarita letra A, entendeu? A letra B, João não poderá ser obrigado, ele repete, né? Exceto se este autorizar. Não, independentemente de autorizar, porque se trata de uma questão de ordem pública. Letra C, João poderá ser obrigado. Ó, essa ideia de obrigação não combina com respostas. Ó, isso aqui não combina com o padrão de resposta. Essa ideia de obrigação. Fulano deve fazer, é obrigado a fazer. Isso não combina com respostas. Letra D, considerando que a investigação se iniciou após a extinção da relação profissional existente, não há qualquer prerrogativa. Isso aqui também não combina com resposta. É uma ideia absoluta. Não há qualquer prerrogativa. Isso aqui é uma ideia absoluta. Não combina com respostas. Aí não se gabarito foi letra A. Então, botou isso aqui na cabeça sobre o sigilo profissional, tô acerta. E se vocês pegarem questões anteriores sobre o sigilo profissional, vocês vão entender que isso aqui já caiu em outras questões. Beleza? Gabarito letra A. Tranquilo. Nada de difícil, não. Uma segunda questão, deixa eu ver aqui se foi de ética também. Aurélio, advogado regularmente inscrito na OAB, recebeu uma ligação urgente da família de Adalberto. Isso aqui é interessante, ó. Urgência. O que que a gente pega sobre isso? Isso aqui a gente pega para várias questões, principalmente que isso aqui também envolve questões envolvendo processo civil, tal, etc. A urgência, ela faz surgir exceções em determinadas situações. A ideia de urgência. Se tu enxergar isso, tu consegue matar a questão. A ideia de urgência faz com que a gente quebre alguma regra. Para toda regra tem uma exceção. Então, a urgência faz com que a gente quebre algumas regras. Mas vamos ver se é isso que ela vai, se vai ser o ponto de partida aqui ou vai ter alguma outra dica, né? Recebeu uma ligação urgente da família de Adalberto, seu amigo de infância, informando que este havia sido preso em flagrante, acusado da prática do homicídio. Pronto, tá aqui, ó. Cara preso, não importa o que ele cometeu, ele tem direito a um advogado. Não é isso? É. Preocupado com a situação, Aurélio foi à delegacia, o advogado, foi na delegacia para conversar com o Adalberto e prestar assistência jurídica. Ele foi lá, né, conversar com o cara que está preso. No entanto, o delegado Moisés, pronto, está aqui, ó. É o macete que a gente trabalha aqui nas questões.
Esse macete aqui, ele é muito comum nas questões de direito penal e processo penal. Qual macete, Arthur? É o que eu chamo de gatilho de autoridade. Esse gatilho de autoridade, ele mexe com a cabeça de muita gente, principalmente o aluno que não tem a cabeça de advogado. É mesmo, professor? É. Como assim? O aluno que não tem uma cabeça de advogado, de defensor, ele vai achar que o delegado está correto na atuação dele. E não, meu filho, se vocês pegarem e fazer um filtro de questões onde eu tenho uma autoridade, a maioria dessas questões vão estar informando algo incorreto da atuação dessa autoridade. As autoridades das questões aqui da OAB são delegado, promotor, juiz, policial, entendeu? Deixa eu ver o que mais que eu já vi em questão. Delegado, promotor, juiz, policial, chefe de presídio, né? Diretor de presídio. Deixa eu ver o que mais que eu já vi em questões. Essa galera aí. Quando vocês encontrarem esse pessoal aí nas questões, é 99% de certeza que eles vão agir de forma errada. E você, como advogado, tem que enxergar o erro. A partir do momento que tu entendeu que aquela autoridade ali, possivelmente, uma possibilidade muito grande, possivelmente ela está errada, toda alternativa que disser que essa autoridade agiu de forma correta, tu elimina tranquilamente, entendeu? Ele pega e fala bem aqui, ó, que o delegado negou o pedido de Aurélio para se comunicar com o Adalberto que está preso, justificando a negativa pela prática do crime. Eu peguei e falei para você lá em cima, o crime tanto faz, não, qual foi o crime que tu cometeu, tu tem direito ao advogado. E pela ausência de procuração. Tu não precisa chegar lá e mostrar a procuração. Não. Por quê? Porque eu tenho a questão da urgência. Entendeu? Então, urgência faz surgir exceções. Todo mundo tem direito ao advogado. O delegado agiu de forma incorreta. Aí o cara que não sabe disso, ele vai achar que o delegado está certo. Não, cara, foi o quê? Foi um homicídio, duplamente qualificado, não sei mais o que, o cara é perigoso demais, então o delegado está certo. Tem gente que pensa assim, tem demais. Mas não, encontrou isso aqui, é o gatilho de autoridade. Vai totalmente ao contrário dele que tu consegue fazer eliminações. Então, o que disser que o delegado está certo, está errado. A negativa do delegado foi legítima. Nunca. Então, uma a gente eliminou. Letra B, a comunicação de Aurélio com Adalberto só poderia ocorrer mediante a apresentação de procuração. Errado. O que que eu tenho aqui, Arthur? Eu tenho uma restrição negativa com esse só, bem aqui, ó. É o somente, entendeu? Tem uma restrição negativa aqui, ó. Ó, só se mostrar a procuração. Não. Letra C. A atuação de Aurélio é ilegal, pois a advocacia em favor de... Ó, quem é que marcaria isso aqui? Tem gente que marca. Dizer que só porque é amigo eu não poderia ser advogado de um amigo meu. Não existe isso. E sobrou o gabarito, ó. A negativa do delegado foi ilegal, pois Aurélio tem direito de comunicar-se pessoal e reservadamente com Adalberto, mesmo sem procuração, conforme previsto no Estatuto da OAB. Fácil. Demais. Isso aqui se repete em provas. Quando eu digo que se repete, é porque se repete mesmo. Então, se o aluno insiste em errar algo que repete, é porque ele não está estudando as questões. Por isso que ele continua errando. Ele não está estudando as questões anteriores e nem memorizando ali o padrão, né, dos casos hipotéticos, aprendendo ali o jogo de eliminações e tal, etc. Então, já fizemos duas questões sobre ética da OAB, questões fáceis, mas que a gente consegue enxergar os macetes nelas. São vários macetes que vão surgindo aqui à medida que a gente for avançando na mentoria, é muito macete que vai surgindo. Vamos ver aqui uma de constitucional da última prova, ó. Será ser difícil? Cuidado. Carlos Frederico é um deputado estadual. Deixa eu ver se essa daqui é difícil, né? Ele apresentou um projeto de lei que versa sobre tema que, embora considerado de grande relevância, não se enquadra no rol de matérias de competência legislativa expressa de qualquer dos entes federativos. Pareceu difícil, porque trata aqui uma parte de competências para legislar. Então, bora entender aqui o enunciado. Ele está falando o seguinte, ele apresentou um projeto de lei, né? Quer criar uma lei sobre um tema. Ele fala que esse tema não é de competência de ninguém. Vamos supor, ninguém tem uma competência específica para tratar sobre o tema, tá bem aqui, ó. Não se enquadra no rol de competência de nenhum dos entes federativos. Beleza.
não é nem da União, nem dos estados, nem do Distrito Federal, nem dos municípios. Por essa razão, alguns de seus colegas deputados suscitaram possível incompetência da Assembleia para tratar do tema. Para esclarecer a dúvida, o Procurador-Geral da Assembleia foi chamado a se manifestar. Analisa a opção que apresenta, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, o esclarecimento prestado. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma questão que, para muita gente, parece ser do outro mundo. Entendeu? Mas não é. Ele já deu a dica, né? Bem, quando ele fala que não, quando ele fala bem que não se enquadra no rol de matérias de nenhum dos outros entes, então significa que ele não está invadindo competência de ninguém. Que é assim, a Constituição lá traz uma divisão de competências, entendeu? A gente tem uma divisão de competência. O município pode legislar sobre ação de interesse local, estados podem legislar sobre meio ambiente, a União pode legislar sobre direito civil, tem tudo isso dividido lá na Constituição. Então, isso aqui é um assunto aparentemente difícil, porque envolve competências e uma certa decoreba. Mas com um pouco de raciocínio lógico aqui, a gente entendeu o seguinte, que o que ele quer tratar aqui nessa lei não invade competência de seu ninguém. Então, possivelmente, ó, isso dentro de uma lógica e um estudo de possibilidade. Então, possivelmente, ele vai poder tratar do tema sem nenhum problema. Agora vamos ler as alternativas. A sinopse que apresenta, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, né? O esclarecimento prestado. Letra A. A Assembleia Legislativa do Estado Alfa pode legislar sobre a matéria. Está aqui, é o gabarito. Porque ela vai justamente dentro da ideia de que ele não está mexendo na competência de ninguém. Porque o próprio enunciado falou isso. Entendeu? As outras, o projeto de lei é inconstitucional, porque a competência legislativa sobre a matéria é exclusiva da União. Aí vem a falta de lógica. Como que é exclusiva da União se a gente nem sabe qual é a matéria? Entendeu? A gente nem sabe o tema, tá bem aqui, ó. Versa sobre tema que, embora considerado de grande relevância, não se enquadra. A gente nem sabe o tema. Como é que eu vou dizer que é de competência da União? Letra B. A omissão constitucional permite concluir que se está diante de matéria de interesse local, de competência municipal. Assunto de interesse local, de competência municipal, a gente não vai ter ele quando a gente tem uma omissão. Não é a omissão constitucional que faz eu ter a necessidade de legislar sobre assunto de interesse local, né, que é uma competência do município. Não é a omissão legislativa que vai fazer surgir isso, entendeu? Letra, letra D. A constitucionalidade do projeto somente será reconhecida se, a prioristicamente, a Assembleia solicitar autorização do Congresso para a respectiva tramitação. Também não faz sentido solicitar autorização de Congresso para tratar de tema, até porque a gente não sabe nem qual é o tema, entendeu? Então, aqui, o nosso possível gabarito seria qual? Letra A, entendeu? Pode, porque não envolve competência de seu ninguém aqui específica. Então, questão da última prova, que daria para ter um raciocíniozinho, né? Mas ainda assim eu boto ela como difícil para muita gente. Mas isso aqui vocês vão aprendendo, né, ao longo da mentoria. Outra questão de última prova. Vamos ver se é uma questão difícil. Ó, essas questões aqui, ó, é uma questão grande, ó, alternativa grande. Só que ela é muito fácil. Ela é muito fácil. Sim, acredito que se vocês acompanharem o direito, vocês conseguem ter uma noção. Presta atenção. A Faculdade de Direito da Universidade do Estado Beta, pela primeira vez, publicou um edital para o ingresso nos cursos de mestrado e doutorado. Então, tá aqui, né? Edital para você fazer um mestrado e um doutorado lá na Universidade X, contendo sistema de cotas para graduados negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Aqui tudo vocês já têm uma noção, não é possível, né? Que vocês sabem lá como é que funciona, tem o lance das cotas, baixa renda, deficiente, quilombola, vocês sabem disso. O edital baseia-se em lei federal, não em lei estadual. Então, o edital tem uma lei de base, promulgada no ano passado, que garante, pelo prazo de 5 anos, o acesso diferenciado aos programas de mestrado e doutorado. Beleza. Isso aqui a gente estuda dentro lá da parte de igualdade, né? A gente tem a igualdade formal e a igualdade material.
onde tem aquele lance de tratar os iguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Ou seja, se eu for levar o tema da igualdade ao pé da letra, eu vou acabar criando desigualdades. E por conta disso é que a gente vai ter, né, todos esses sistemas de cotas e etc. Indignado com essa regra, um graduado apresentou o pedido administrativo, visando a modificação do edital, com a exclusão do sistema de cotas. Ó. O aluno já vai saber que não vai conseguir tirar o sistema de cotas. É algo que acompanha aí toda a sistemática, né, constitucional e etc. Para tanto, argumentou que ela viola o princípio da isonomia, que é o princípio da igualdade. Não, não viola. Diante da polêmica, a diretora da faculdade consultou o corpo de advogados da universidade. Sobre a hipótese, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinala a opção que indica o parecer correto para ser apresentado. Então, é uma questão que parece grande, mas é fácil. É só entender que o sistema de cotas é algo válido, e vocês se deparam com isso cotidianamente, quando forem fazer uma prova de concurso, quando forem tentar conseguir um mestrado, doutorado numa universidade pública e tal, etc. Vocês sabem disso, entendeu? Aí, entendeu essa lógica? É só ler as alternativas que dá para chegar no gabarito, entendeu? Alguém aí que fez a prova ou não fez, sabe me dizer qual é o gabarito dessa questão? Letra C. Letra C. Deixa eu ver aqui, sei de casa. Vamos pular logo na letra C aqui. Essa eu acertei. A realização da dimensão material do princípio da igualdade coaduna condições afirmativas que atingem grupos sociais determinados, atribuindo-lhes certas vantagens, normalmente por tempo definido, com vistas à superação de desigualdades decorrentes de situações históricas passadas. Entendeu? É isso aqui mesmo. Vamos ver o erro das outras. O acesso diferenciado, como atestado no edital, só pode ser admitido para educações básicas e superior, sendo expressamente vedada a sua utilização em curso de pós-graduação. Errado, né? Negou aqui a possibilidade. A diretoria da faculdade tem discricionariedade para livremente estabelecer os critérios. Quando ele fala que discricionariedade, quer dizer que eles podem, do jeito deles, escolher como fazer. Entendeu? Então, é errado. Letra D. O edital elaborado pela faculdade viola o princípio da isonomia formal, princípio constitucional elementar, que tem por função garantir idênticas condições de acesso ao ensino de pós-graduação a todos, relativizando possíveis diferenças culturais de raça ou mesmo por deficiência. Erra porque ele tenta levar a ideia do princípio da isonomia, né, ao pé da letra. Aí o que eu falei, quando a gente tenta levar a isonomia ao pé da letra, a gente acaba criando desigualdade, entendeu? Então, a gente tem esse lance da igualdade formal e material. A gente usa a material quando a gente está querendo equilibrar a ideia de igualdade. Beleza? E tem um exemplo aqui muito clássico, que é o de concursos da área policial. Se eu fosse levar a isonomia ao pé da letra, a gente leva na prova objetiva. A prova do policial homem é a mesma do policial mulher, é a mesma, a objetiva. Só que quando chega no teste físico, a gente vai trabalhar a igualdade material, onde eu vou criar uma desigualdade, porque ali eu não consigo colocar o mesmo teste físico para as mulheres, e não ia passar quase ninguém de mulher, porque no teste físico dos homens já reprova 60%, aí as mulheres não iam conseguir passar na prova. Então, bem ali a gente cria uma desigualdade, que é justamente a tal da igualdade material, que trabalha aqui na questão. É uma questão simples, hein? Por mais que envolva assim, uma teoriazinha e tal, mas ainda assim é uma questão simples. E da última prova, de direito constitucional. Não tenham medo de direito constitucional. Ele não é bicho de sete cabeças. Vamos aqui ver uma questão de penal da última prova. Na noite que eu completou 19 anos, parece que é fácil, deixa eu ver. Júnior, morador do bairro Leblon, Rio de Janeiro, resolveu testar um Bugatti Chiron de seu pai, que é o carro mais caro do Brasil, avaliado em 10 milhões de reais. Isso aqui é uma questão repetida. Como assim, Arthur? É repetido o tema. Muito, muito simples. Muito simples. É assim, meu filho. Aprendo rápido para não esquecer mais. Se tu saiu na rua, a pé, armado, te desentendeu com alguém naquela rua, atirou nessa pessoa e matou ela, tu cometeu o quê? Homicídio. Tu vai responder por qual legislação? Código Penal, não é isso? É. Agora, se tu saiu naquela mesma rua, dirigindo um carro e atropelou alguém e essa pessoa morreu,
Tu cometeu um homicídio, vamos supor, né? Um homicídio, culposo ou não, cometeu. Mas tu vai responder pelo Código Penal ou pelo Código de Trânsito Brasileiro? Pelo Código de Trânsito Brasileiro. É só isso. Porque tu cometeu um crime de trânsito. Então, se tu cometeu um crime de trânsito, a gente vai aplicar a legislação específica do crime que trata sobre crime de trânsito. Essa aqui é uma questão repetida, já caiu, só muda a história. Então, vamos lá, ver aqui, ó. Júnior esqueceu a sua carteira de habilitação em casa e saiu com o veículo, mas por desconhecer peraí. Mas por desconhecer a extraordinária potência do motor, perdeu o controle da direção. Tá aqui, ó, perdeu o controle do carro e bateu em José, morador de rua, que foi socorrido, mas perdeu as pernas. Diante da situação hipotética, com base nos princípios aplicáveis ao conflito, ó, conflito aparente de normas. O que que eu estou tendo aqui? Uma norma geral, que é o Código Penal, conflitando com uma norma especial, que é o Código de Trânsito. Qual que é que vai prevalecer? Lei especial prevalece sobre a geral. Isso aqui é um básico de direito penal. Quando eu digo que a prova é base. Só que o aluno tem que relembrar aquela base. Então vamos lá. Por força do princípio pegou, se tu entendeu que ele está tratando aqui sobre conflito de norma, norma geral com especial, tu só procura o nome, ó, tá bem aqui, ó. Tu nem lê o resto. Por força do princípio da especialidade, Júnior deverá responder pelo delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Cal, gabarito, letra C. Ele ainda facilita, ó. Aqui ele colocou construção, que não tem nada a ver, subsidiariedade, o outro, alternatividade. O cara que não sabe o básico de distinção de conflito aparente de normas, e ainda mais esse aqui que é repetido, né? Norma geral com norma especial, ele vai ficar doidinho na cabeça de saber o que marcar. Mas a partir do momento que tu percebe que é simples, o gabarito está na tua cara. Princípio da especialidade. A gente aplica a legislação especial. Ele cometeu um crime de trânsito, entendeu? Na direção de um veículo automotor. Então, não aplico o Código Penal. Entendeu? Vamos ver se eu coloquei mais outra aqui. Opa. Aí, lembrando, né? Eu estou mostrando essas questões aqui, mas o PDF de vocês, ele não ele não fica assim, não. Ele fica com os comentários tudo organizadinho. Foi só essas cinco, porque aqui eu não coloquei comentários, entendeu? Eu queria só mesmo fazer a explicação por alto, mostrando aqui, aqui algumas dicas, né? Que a gente pode aprender, macetes, etc. E para vocês perceberem que as questões, elas não são bicho de sete cabeças, mas elas exigem atenção e um domínio do básico. Só que tu tem que dominar bem o básico. Aí eu pergunto para vocês, para explicar essas questões, eu precisei ficar falando um monte de abobrinha aqui sobre teoria, sobre jurisprudência, sobre isso, aquilo. Eu precisei fazer isso? Eu não precisei fazer nada disso. Entendeu? Não precisei fazer nada disso. Mas eu garanto que tem coisa aqui que tem aluno que já pegou e não vai esquecer nunca mais. De quebra, essa bem aqui, ó, do crime de trânsito e a aplicação do princípio da especialidade, onde a lei especial prevalece sobre a lei geral. Beleza? Tranquilo? Então, tá aqui, né? Então, a gente vai trabalhar assim, com questões, ao longo das questões, é que eu vou fazendo explicação, passando macete, quando eu perceber que há uma necessidade de tentar aprofundar um pouco uma teoria, eu vou aprofundar essa teoria, entendeu? E vocês têm que forçar a mente de vocês também, vocês precisam fazer a parte de vocês ali sozinho, aquele estudo solitário, ele é necessário, o estudo solitário, aquele estudo de revisão, beleza? Onde vocês vão pegar um VADMEC, fazer uma leitura lá de alguns artigos para fixar. Eu não tenho VADMEC, professor, mas o VADMEC é de 2020. Estuda lá pelo Google, coloca lá Código Penal Planalto, tu vai certinho no Código Penal, no Código Civil e etc. Beleza? Senta para fazer simulado, revisa o que errou, estou com dúvida, me manda lá. Está com uma dúvida numa questão? Tira a foto da questão e manda para mim. Professor, eu não entendi essa questão, não sei por que que é esse gabarito aí. Aí eu vou tentar dar uma explicação ali mais didática para vocês, entendeu? Então é isso. Aí, a partir do dia 19, a gente segue certinho, né, fazendo tudo de acordo com o cronograma, e a gente vai se adaptando. Para quem é novato, né, vocês vão se adaptando até pegar ali todo o ritmo, né?
da mentoria. Quem já sabe como é que funciona, já sabe o que fazer, beleza? Então é isso. Alguma pergunta, alguma dúvida? Somente, professor. Obrigado, viu? Pessoal que está esperando dia 19, né? Tomara que anule mais duas questões. Amém, professor. Amém. Mas se não anularem, aí já sabe, né? É focar na próxima prova, beleza? Então é isso. Deixa eu encerrar aqui a gravação e